Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Vamos direto ao ponto. Aquela ideia antiga, sabe, de que empresa só existe para dar lucro. Uhum, Parece que isso está sendo meio que virado de cabeça para baixo, né? exatamente. A gente está vendo crescer muito o que o pessoal chama de função social da empresa. E isso está super ligado aos princípios ESG, ambiental, social e de governança. ESG, essa sigla está em todo lugar. Pois é. E as fontes que a gente olhou mostram uma trajetória bem interessante, né? Desde aquela visão mais liberal, clássica, focada só no acionista, até essa responsabilidade socioambiental ganhando mais peso. É um movimento global, com apoio da ONU e tudo. E que está batendo forte aqui no Brasil também. Então, nossa missão aqui é tentar destilar o que é essencial nessa mudança toda. O que é esse tal de ESG na prática? E por que isso ficou tão importante assim, de repente? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Olha, por muito tempo, a conversa era bem diferente, né? Pensadores como Adam Smith, lá atrás, e bem depois o Milton Friedman, Sim, os clássicos. eles defendiam que a principal, talvez a única responsabilidade social de uma empresa era, bom, gerar valor para os donos, para os acionistas. Exato. O Fábio Conder Comparato, um jurista aqui do Brasil, descreveu bem isso. A empresa capitalista como uma organização produtora de lucros. Ponto. Quase uma visão meio egocêntrica, né? Teve gente que chamou de empresa narcisista, tipo o Amartya Sen e o Bernardo Klicksberg, sem um compromisso social direto. Só que essa visão, né, ela começou a mostrar que não era suficiente. O próprio Comparato já alertava, olha, é meio ilusão achar que só o mercado ia resolver todas as carências sociais. Faz sentido. Aí, com o tempo, veio o estado de bem-estar social. E aqui no Brasil, a nossa Constituição de 88, ela fala da função social da propriedade, da atividade econômica. Artigo 5º, 170. Isso. Aí a conversa mudou. A ideia de que as empresas também têm, sim, uma parcela de responsabilidade na garantia de direitos fundamentais ganham muita força. É o que chamam de horizontalização dos direitos fundamentais. Horizontalização. Quer dizer que a responsabilidade não é só do Estado, de cima para baixo, mas se espalha. Exatamente. Se espalha entre todos na sociedade, inclusive as empresas, no dia a dia. Não é para eliminar o lucro, claro, mas para ampliar a responsabilidade. Entendi. E como isso começou a se formalizar no mundo todo? Porque parece que foi um movimento global, certo? Sim, foi. Um marco importante foi lá em 2000 com o Pacto Global da ONU. O Pacto Global. Foi um convite, na época voluntário, para as empresas adotarem 10 princípios universais. Coisas sobre direitos humanos, trabalho digno, meio ambiente, combate à corrupção. E a sigla ESG, ela surgiu daí. Logo depois, em 2004, saiu numa publicação do próprio Pacto Global, junto com o Banco Mundial, um relatório chamado Who Cares Wins? Quem se importa ganha. Interessante o nome. Pois é, o objetivo era bem claro, trazer esses fatores ambientais, sociais e de governança para dentro da análise de investimento, para dentro da gestão das empresas. A sacada foi conectar sustentabilidade com o mundo financeiro. Mostrar que isso não era só, tipo, fazer o bem, mas podia ser bom para o negócio também. Entendi. Bom para o bolso e para a reputação. Isso. Vamos então detalhar um pouco esses três pilares. O E de ambiental. Essa preocupação não é exatamente nova, né? Já tivemos Estocolmo em 72, Protocolo de Montreal em 87. Não, não é nova. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável, que veio forte com o relatório Brundtland, também de 87, foi chave. Aqui no Brasil, isso entrou na lei, na Constituição. Artigo 225 da Constituição, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Exato. E aí, as empresas mais atentas perceberam que, olha, ir além do que a lei manda, ir além do compliance, podia ser uma fonte de vantagem, de inovação, até de lucro. Ok. E o S, de social. O que entra aí? O S olha para o impacto da empresa nas pessoas, sabe? Nos stakeholders, os funcionários, os fornecedores, a comunidade local, os clientes, todo mundo que é afetado pelo negócio. Isso. E tem uma consciência crescente de que os problemas sociais são muito complexos para deixar só na mão do governo. O setor privado precisa participar. E isso bate muito com o comportamento do consumidor, né? Verdade. Aquele lance do consumo consciente. As pessoas querem saber de onde vem o produto, como ele foi feito, se a empresa é responsável. Isso vem desde os anos 90, mais ou menos.
Pois é. E, finalmente, o G de governança. Que parecia a cola que junta tudo, né? A estrutura. Exatamente. Governança são as regras do jogo interno da empresa. Como ela é dirigida, como ela é controlada, como presta contas. Os princípios básicos são transparência, equidade, accountability, que é essa prestação de contas responsável, e a responsabilidade corporativa. E uma boa governança garante o que na prática? Garante que o E e o S não fiquem só no discurso bonito, sabe? Que eles sejam integrados na estratégia de verdade. E isso muda o foco dos administradores. Amplia os deveres deles para além de só dar lucro pro acionista. Aí entra aquela discussão da shareholder theory versus stakeholder theory, né? Acionista versus todas as partes interessadas. Exato. E essa mudança de foco, claro, traz implicações jurídicas importantes. Imagino. Como o direito está lidando com isso? Olha, existe essa tensão natural entre a visão antiga, focado no acionista, shareholder, e essa visão mais ampla, das partes interessadas, stakeholder. O interessante é que a nossa Lei das Sociedades por Ações, a Lei das SA, mesmo sendo mais antiga... Sim, de 76. Isso, ela já tinha uns artigos ali, tipo 116, parágrafo único, 154, que falam que o administrador tem que agir no interesse da companhia, considerando a função social da empresa, o bem público. O ESG veio dar uma força enorme para interpretar esses artigos nesse sentido mais amplo. Então, a lei já dava uma brecha. Já dava. E, além disso, a gente está vendo uma transição bem clara. Aquilo que antes era só recomendação, coisa voluntária, tipo faça se quiser, o que a gente chama de soft law, tá virando regra obrigatória mesmo, o hard law, com força de lei. A gente vê isso nas regulações do Banco Central, da CVM. Então agora é para valer. E se a empresa decidir ignorar essas regras novas, mais duras? Aí as consequências podem ser bem sérias. Pode gerar responsabilidade civil, sabe? Processos na justiça pedindo indenização. Pode gerar responsabilidade administrativa, tipo multas pesadas dos órgãos reguladores. E, em alguns casos, pode até dar responsabilidade penal para os administradores. Nossa. Sim. A questão da litigância climática, por exemplo, está crescendo muito. O judiciário está sendo cada vez mais chamado para interpretar e aplicar essa nova realidade das empresas. Então, resumindo tudo isso, fica bem claro que essa agenda ESG não é só uma modinha, né? É uma mudança mais profunda e estrutural mesmo. Com certeza. A tal da função social está deixando de ser só um conceito bonito para se tornar, seja por pressão ou por estratégia, uma parte central do negócio, impulsionada pela sociedade, pelos investidores e agora cada vez mais pela própria lei. Exato. E aí fica uma reflexão para a gente levar, né? Pensando nessa incorporação crescente do ESG nas leis, nas decisões dos tribunais, quais podem ser as responsabilidades futuras para aquelas empresas que não levarem isso a sério de verdade, que ficarem só no discurso, no greenwashing? Será que a cobrança vai além do risco de imagem e do risco financeiro que a gente já conhece hoje? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.